Podcast número 117. Ó, é o seguinte, disciplina é você fazer mesmo quando você não está com vontade. Isso é disciplina. Ninguém precisa de disciplina pra tomar um sundae de chocolate com calda quente. Não mesmo. Né? Não precisa de disciplina pra isso. Ninguém precisa de disciplina pra dormir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ninguém precisa de disciplina pra assistir uma série. Ah, vou ver só mais um episódio. Eu sou disciplinado. Você, na verdade, precisa de disciplina. A disciplina é fazer aquilo que você deve fazer mesmo quando não está com vontade. E hoje a gente vai falar sobre como ter disciplina para malhar. E tem uma razão da gente falar disso, né? Quando você olha para qualquer ser humano, né? O ser humano ele tem uma roda da vida, que são as áreas da vida dele: profissional, parte financeira, pessoal, hobby, o casamento, relacionamento com amigos, a espiritualidade, família, né? Então, todos nós temos várias áreas da vida: saúde, energia, várias áreas da vida. E a gente sempre tem que estar olhando para qual área da vida, naquele momento, você precisa dar atenção a ela. E muitas vezes, na nossa vida, a gente precisa dar atenção ao nosso corpo. Tem um princípio da comunidade no comando que é que seu corpo seja a armadura das suas conquistas e não o peso das suas derrotas. O que isso quer dizer? Cara, onde tem minha conquista, meu corpo estava junto, né? E ele pode ter sido um recurso, uma interferência. Como assim, Jerônimo? Tá falando de estética? Zero estética, tô falando de energia, né? O nosso corpo, ele precisa... E tá tudo bem que você esteticamente queira cuidar do seu corpo, mas o que eu tô falando é, a gente precisa de energia para realizar o que a gente quer. É um dos 4 pilares. A gente tem vontade... Ups, tá peixe. A gente tem vontade. Sai, que é sua! Brasil! Energia. Derramei o café fervendo só na minha perna, Five. Vamos lá. Pausa, voltamos após trocar de calça e tudo mais que aconteceu aqui. Voltamos ao raciocínio de onde tudo parou. Bom, eu lembro de onde eu tinha parado, por incrível que pareça. Não é possível. Na virada do café. Eu tinha parado que a gente sente muita vontade de fazer as coisas, a gente tem projetos, a gente tem ideias, a gente tem compromissos de trabalho, compromissos de coisas que a gente quer realizar, quer fazer com a família e tal. E o corpo, ele tá presente nesses compromissos, ele todos precisa, eles. Né? A gente precisa da nossa mente, do nosso cérebro ali funcionando, mas o corpo, ele vai junto com essa mente, ele tem que acompanhar o ritmo dessa mente, sem dúvida. E aí, dentro dessa linha lógica, eu não sou, né, de novo, que a minha vulnerabilidade, Five, seja a sua força. Eu acho que eu já falei isso antes de derramar o café em mim, mas eu não tenho certeza absoluta, antes da pausa do café. É porque aliás, deixa eu fazer... Quer falar uma coisa? Quero, eu já falei isso, vou falar de novo vivo no podcast. Fale de novo. Usa alguma câmera aí, Edson, pra gente ver isso, né? Você vê, Jerônimo... lá vem. Jerônimo, ele quase se afoga nesse podcast. Ele tem um copo de chá. Ele tem um café aqui na frente, né? Que virou a caneca favorita aqui com o F de Five. E ele tem a garrafinha. Ele quase se afoga nesse podcast. Então, isso pra que onde a Fátima ele... me obrigou a tirar a garrafa de chá, que tinha uma garrafinha de chá ali também. Não, gente, que é isso? Cê já viu que o Guns N' Roses e bandas famosas pedem 300 toalhas, né? Pede muitas bebidas. Eu peço água, chá e café. Ó, né? pra onde você se movimenta, você pode acertar alguma coisa. Ganha ponto cada um que acerta? Ô, Paty, sabe o que eu acho dessa linguaruda? A gente tá no podcast 117. E essa é a primeira vez que eu derrubo um café. Caraca, bicho. É verdade. Não preciso levar essa culpa disso. Tem nós dois e muitos anjinhos da guarda. Inclusive, quer ver uma coisa? Isso nunca aconteceu. Vou te fazer uma pergunta. Né? Você já trocou de roupa no podcast? Assim, durante o podcast? Durante o podcast? Não, ao vivo não, né? Ao vivo. Não, podcast pornô. Podcast pornô. Você já trocou de roupa alguma vez dentro do podcast? Eu já. Acabei de tomar um banho de café e eu tenho essa história. No podcast 117, aquele em que o Jerônimo trocou de roupa porque tomou um banho de café. Eu tô de camiseta. Tudo cheira a café. Tudo. Troquei tudo. Tá uma delícia. Troquei tudo. E o ambiente só cheira a café. Vamos voltar aqui. Então, que a minha vulnerabilidade seja só força, eu não sou um cara que amo malhar. Eu não sou o cara que amo correr. Né? Eu amo quem eu me torno depois que eu malho e depois que eu corro. Né? Eu não sei se é o seu caso, você que está ouvindo a gente aqui, se você ama correr e malhar. E eu te admiro e bato palma para você. Tem muitos influencers no mundo digital que amam malhar. Né? Acordam 5 da manhã, saem para correr. Isso para mim é um desafio. É desafiador para mim. Talvez, né, Joseph Campbell fala que o seu maior tesouro está na sua caverna mais escura. E quanto mais eu evoluo, né, eu treino pessoas há mais de 24 anos. Vai fazer 25 anos agora em outubro de 2022. Vai fazer 25 anos que eu treino pessoas. Eu treino pessoas há mais de 24 anos e cada vez mais que eu evoluo e avanço, eu percebo quanto realmente o nosso maior tesouro,
quase sempre tá na nossa caverna né? mais que escura. A gente precisa a gente precisa entrar pra achar esse nosso tesouro mais escuro. E eu poderia dizer que a minha caverna mais escura é a malhação, é a atividade física. Esse pra mim é o maior desafio. Eu hoje, aos 48 anos, eu tenho muito mais energia do que eu tinha aos 30. Fato. Aos 31, quando eu conheci a Paty, eu tenho muito mais energia, né? Não quando eu conheci, 31 a gente começou a namorar, né? Conheci um pouco antes, mas eu tenho muito mais energia do que eu tinha aos 31, né? Hoje, muito mais, né? Eu acordo melhor, eu tenho mais disposição, eu não tenho problema de saúde, eu comia de todas as besteiras do mundo, mas eu tenho uma margem de melhora e eu quero melhorar, né? E aí o que eu fiz? Só pra você entender o que já fazia aqui nesse podcast hoje. Eu criei 8 regras, eu vou explicar onde nasceram essas regras, 8 regras pra você ter disciplina e malhar. Jerônimo, ela serve pra correr? Claro. Ela serve pra ir pra academia? Claro. Ela serve pra fazer atividade física dentro de casa? Claro. Ela serve pra malhar com personal? Claro. Sem personal? Na academia, em casa, correndo na rua, sem equipamento, ela serve pra tudo. Porque o grande objetivo é ela transformar você numa pessoa que malha. Que malha. É claro que serve pra malhar com personal, sem personal, parará, tudo isso desde que a pessoa possa, né? Ah, claro. Desde que a pessoa possa ter a condição física de fazer, né? Mas se você não pode, tem um princípio da comunidade no comando, né? A comunidade no comando é um grupo de pessoas gratas e obstinadas que eu guio, e a gente tem 21 princípios que a gente vive a nossa vida. E um desses 21 princípios faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, talvez malhar pra mim seja diferente de malhar pra você, né? Não importa, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu não sei o que é malhar pra você, eu não sei mas eu tenho certeza que existe uma forma que é malhar, que é exercitar o teu corpo da melhor maneira que você possa com aquilo que você tem. E óbvio, né? Na dúvida, consulta seu médico, vê com todos os profissionais que você precisa consultar. Aqui o objetivo não é uma recomendação de como que você deveria malhar na sua vida. Então hoje você vai dividir as 8 regras. Perfeito. E eu precisava explicar, Paty, só por que 8 regras, Jerônimo? Por uma razão muito simples. Num determinado momento da minha jornada, eu me tornei obstinado pela lei de Pareto. O que é a lei de Pareto, né? É o 20% que gera 80% dos resultados. A lei de Pareto, você sabe exatamente o que é a lei de Pareto, Paty? Sei. Sabe? Pô, sei, mas não me sei. Quebrou, né? Me quebrou. Achei que você ia falar assim, explica aí, sei, não, me quebrou. Sei, mas eu não sei explicar cientificamente. Mas eu sei porque também a gente usa muito esse Muita conceito, lei de né? Pareto. Claro, na verdade. É que eu queria só que você levantasse. Desculpa te quebrar. Queria que você levantasse a bola pra eu cortar, né? Não sei. Você poderia me explicar. Você podia responder, sei, mas fala aí, né? Quando você falou só sei. Aí eu falei, pô, sei. Me ferrou. Ponto. O Five, me ferrou ela. Sei, ponto. Então tá bom, então vamos adiante, né? Sei, mas explica aí, né? Vamos testar de novo. Você conhece a lei de Pareto? Sei, pô, mas explica pro Five que ela é incrível. Caso o Five não conheça. O Pareto é o seguinte, tem várias teorias como surgiu a lei de Pareto, né? Mas, basicamente, uma das teorias que eu acho muito positivas, Pareto começou a observar que as árvores que davam frutos tinham uma pequena quantidade de árvore que dava a maior parte dos frutos. Então ele olhava assim, caramba, cara, 20% das árvores... Eu tenho 100 árvores no meu jardim, mas 20 delas dão 80% dos frutos. Então eu fico cuidando de 100 árvores para dar 100%, mas se eu cuidar só de 20, eu tenho 80. Então, às vezes eu abro mão de cuidar de outras 80 árvores para cuidar só de 20. E isso eficiência pura, né? E aí ele começou a perceber que isso vale para todos os aspectos da nossa vida, né? Você olha para sua empresa, você vai reparar que 20% dos produtos te dão 80% do seu faturamento. E aí você pode abrir mão de alguns treinamentos, de alguns produtos, porque eles não são lucrativos ou dão muito pouca margem, você perde energia. Em tudo, né? Numa loja, Tudo. deve ter o tal do produto que você compra, você tem que comprar, não sei o que, loja de roupa, assim, né? Ou de outras coisas, que eles não saem muito, mas eles ocupam espaço na prateleira, eles têm que ser comprados. Cuidar do estoque. Talvez passe da validade. Isso. E aí, dentro dessa linha lógica, o que eu me tornei obstinado? Em buscar os 20% que gera 80% do resultado. Cara, isso é o que eu acho mais lindo na comunidade no comando. Eu amo coisas que funcionam, né? Que trazem essa eficiência. Que trazem resultado e rápido e direto. Trazem resultado e rápido. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas... algo foi muito rápido, né? Veio um chaveiro e ele resolveu a sua porta. Aliás, ali. Isso é uma história verdadeira, né? A gente tava na Vila Velha, no edifício Priscila, lembra disso? No Praia da Costa. E aí a gente perdeu a chave, cara. Perdeu a chave, não tinha como entrar em casa. E a gente ligou pro chaveiro e o chaveiro veio na madruga. Era tardona da noite, assim, a gente não tinha nem filho ainda. Não, a gente ficou assim, cara, mas o que ele vai fazer? Vai fazer um molde pra fazer uma chave? Como é que ele vai fazer pra abrir a porta, né? A gente e aí ele só falou na imaginação. Você lembra o que ele falou antes de abrir a porta? Não, aí você tá exigindo da minha memória. Pô, ele virou e falou
falou assim, ó, ele cobrou R$50 pra abrir a porta na época. Lá, Estamos falando de mais de 10 cara. anos atrás. E ele falou assim, ó, é R$50, tá? Independente do tempo que eu demorar. Porque ele já sabe que a pessoa fala, pô, R$50 pra isso, né? Né? E aí o cara, ele literalmente demorou 5 segundos. Ele enfiou 2 negócios na fechadura, girou e abriu a porta pra gente. A gente olhou assim pra ele, caraca, né? E passa pela cabeça, R$50 por isso. Mas isso é um pensamento, né, cara? Você quer remunerar ou ter coisas na sua vida ou comprar coisas que levam tempo pra você ter resultado, ou você quer aquilo que o resultado vem rápido? É isso. Você tem que querer o chaveiro quebra a porta rápido. Ele poderia dizer pra mim assim, programa que cara, gera eu resultado posso, rápido. Eu posso fazer um molde, levar pra minha casa, amanhã eu trago o molde, aí eu vejo se a chave ficou boa, e aí daqui a 2 dias eu pinto a porta. Pinta a chave à mão, Pinta espera a ela chave à mão, secar, isso. né? Ou eu posso enfiar 2 negócios, rodar e abrir pra você. O que ele fez? Ele resolveu o nosso problema. E a gente pagou feliz, a gente não quis... Exatamente. Na verdade, eu falei, pô, R$50 por isso, na verdade, isso não passou pela nossa cabeça, a gente ficou feliz de entrar dentro de casa, mas a gente entendeu porque que antes dele abrir, ele fala, é R$50, independente do tempo que eu levar. Isso é uma das coisas que eu amo. Resultado. Que tem na comunidade no comando. Porque a partir disso você criou, para cada assunto, para cada estratégia que você usa na vida, você criou as 8 regras de ouro daquilo. Isso. Que é o caminho, é o atalho, é o caminho direto. São as 2 árvores que vão dar frutos, né? Isso. E não você fazer uma centena de coisas, passar... Pra encher linguiça. 3 meses, 4, 5, 8, 1 ano. E você ali, em cada estratégia que existe na comunidade de comando, são 8 regras de ouro daquilo. Porque assim, pra você não ter que ficar vendo um curso de 6 meses pra botar um trocinho em prática. Então você vai direto ao assunto. 8 regras que geram você sair da dívida, 8 regras pra ficar rico, 8 regras pra ter um casamento fora da média, 8 regras pra criar filhos fora da média, 8 regras pra dizer não e a pessoa ainda te agradecer. 8 regras. Fantástica. Essa é fantástica. 8 Essas regras. são algumas das regras. São mais de 20 das estratégias né? reais, né, que tem lá na comunidade do comando. E essa, na verdade, como é que surgiu essas 8 regras, né? Eu vou te contar. Ao longo do podcast eu conto. Vamos logo pra primeira regra? Vamos. Porque ao longo do podcast eu conto como essas 8 surgiram. 8 é bastante coisa, né? A entrega de hoje promete. Vamos direto ao assunto. Qual é a 8 primeira? regras. E todas elas são importantes, né? Todas elas são importantes. Então o que eu vou te falar, só pra ficar bem claro, são 8 regras pra você ter disciplina e malhar, finalmente malhar. Né? E é óbvio que se você vai aprender, você pode usar ela para outras coisas na sua vida. Bom, a primeira regra é muito simples. Imagina uma família, só que muito poderosa. Imagina uma família que tem uma meta, viajar o mundo. Viajar por 50 cidades do mundo. Vamos viajar 50 cidades do mundo. E aí o que acontece? Ela viaja pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Você acha, Paty, que ela vai esperar chegar na cidade 50 para comemorar que cumpriu? Ou ela vai curtindo cada cidade que ela conhece? Cada cidade. Cada cidade que ela conhece, né? Só que a gente não faz isso na nossa vida. A gente espera para comemorar quando chega na cidade lá, 50. final, né? Você sabe que eu sou coach, né, Five? Coach levado a sério. Tenho muito orgulho de estudar embasamento científico para o coaching, né? O coaching no mundo inteiro hoje ele é super reconhecido e a gente infelizmente no Brasil ainda caminha ali para discutir se Paty, tomando cuidado com o café aqui, se é bom ou não. E eu sou coach. Na minha jornada do coach levado a sério, eu percebo que muitas pessoas não emagrecem porque elas só pensam em 2 coisas: magro e gordo, nas palavras dela, né? Então ela fala assim, eu tô gordo, ou eu tô gorda, e eu tô magro, ou eu tô magra. Só que entre o gordo e o magro, né, entre o obeso e o dentro do peso que ele gostaria de ter, né, e aqui eu não tô dizendo que todo mundo deveria ser magro, o que eu tô dizendo é algumas pessoas estão acima do peso e querem emagrecer. Uhum. E quando elas me procuram para emagrecer, um dos maiores trabalhos que eu tenho com elas, sabe qual é? Estabelecer metas intermediárias entre o gordo e o magro. Tô usando palavras do meu cliente, né, entre a pessoa acima do peso e estar dentro do peso ideal que ela gostaria. Então, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um cliente meu eliminou 27 quilos com um processo de coaching, né? Então ele vira e falou assim, ele elimina às vezes 7 quilos e vira e fala assim, cara, tô gordo ainda, tem 20 quilos para eliminar. Aí ele faz o quê? Desiste. Então meu trabalho é fazer com que ele reconheça que existem várias etapas. Nesses 27 quilos existe o perder 1, o perder 2, o perder 3, o perder 4. Então, é comemorar cada viagem, né? Isso, mas aqui a gente não está falando de comemoração ainda. A gente é curtir cada cidade que conhece. Então, o que acontece? Na primeira regra, você precisa ter 2 metas. Então, a primeira regra para você ter disciplina e conseguir finalmente malhar. Tenha 2 metas.
Qual Quais meta? são as duas? A meta final que você deseja. Então, imagina que você fosse começar a malhar hoje, né? A sua mãozinha vai tirando Vai lá. fino assim, né? Do próximo copo. Do chá. Imagina que você vai começar a malhar hoje e tem uma meta objetivo final. Né? A pessoa talvez queira eliminar 10 quilos, diminuir 5% de gordura, correr uma maratona, fazer um Ironman, é o objetivo final dela. Perfeito. Então você tem que ter 2 objetivos. Um é o seu objetivo final. Esse quase todo mundo tem. Né? Inclusive o professor da academia, ele pergunta: Qual o seu objetivo? qual é o seu objetivo? Mas ele comete um erro. O professor da academia e o aluno também. Qual é o teu objetivo final? Beleza, parabéns. Só que falar do objetivo final é falar: eu quero conhecer 50 cidades. E o que falta para ele e quais são as cidades que você vai conhecer para comemorar cada cidade? Como é que é isso na prática? Né? A pergunta é: beleza, esse é o teu objetivo final. E nos primeiros 30 dias? Qual é o seu objetivo nos primeiros 30 dias? Isso muda o jogo. Ninguém pergunta. Ninguém faz essa pergunta. pergunta. Por que a regra é qual é o seu objetivo nos primeiros 30 dias? Então, por exemplo, eu, Jerônimo, eu estou começando. Esse projeto que eu criei foi um projeto com a minha comunidade no comando, com os meus mentorados, com a turma que eu acabei de abrir de mentoria dos meus mentorados da comunidade no comando. Então, eu desafiei eles a malhar por 30 dias seguidos, para estabelecer neles o hábito de malhar, porque mais importante do quanto você malha é se tornar um malhador, né? Uma pessoa que vai para academia, que cuida do seu corpo, né? Então eu estabeleci uma meta com eles, malhar por 30 dias. E a gente tem a primeira regra é: qual é a sua meta final? Eu, Jerônimo, tenho uma meta: eliminar 10 quilos. É a minha meta final. Mas a minha meta nos primeiros 30 dias é eliminar 4. Porque nos primeiros 30 dias eu vou desinchar mais, eu vou ter o melhor. Então, eu tenho uma meta, né? Inclusive, eu volto aqui daqui a 4 podcasts, talvez 5 ou 6, que a gente grava fora de... às vezes grava mais no mesmo dia. Mas quando bater o podcast de 30 dias, eu venho te contar. Então, meu objetivo dentro de 30 dias, eu tô hoje com 80... compromisso público, eu tô com 87,2 nesse momento. Meu peso de hoje. Pesei hoje, exatamente hoje, que hoje é o primeiro dia do desafio, dentro da comunidade no comando lá. Então, eu pesei 87,2. Então, minha meta para 30 dias é pesar 4 quilos a menos, 83,2. Né? Então, eu tenho a primeira cidade que eu vou. Então, a regra 1 é: tenha sim o desafio final, mas tenha o desafio dos próximos 30. E quando você alcançar esse, mais 30. Mais 30. Mais 30. E aí você vai comemorando, vai curtindo a jornada, né? Cada cidade. Incrível. Isso. Fechado? Então essa é a primeira regra. O Five que estiver assistindo, ele pode fazer esse desafio. Você vai falar as 8 regras. Total. Tô entendendo que tá sendo bem passo a passo, né? Mesmo, assim. Então Inclusive, ele pode, inclusive, fazer. Ele pode ouvir quando esse podcast for ao ar e, tipo... E a gente escolheu, eu tô fazendo também fazer o desafio pelo mesmo. Instagram, né? A gente tá usando um aplicativo chamado Nike Training Club, que é um aplicativo gratuito, e meu próprio personal trainer escolheu os exercícios para ajudar a galera da comunidade no comando. No Instagram, nos meus stories, você consegue acompanhar esses bastidores aí. Legal. Dá uma corrida lá. É claro que quando você ouvir esse podcast, já não tô mais no dia 1. Hoje eu tô gravando no dia 1, né? Mas quando você ouvir, já vai estar no dia 14, mas não importa. Faz o seu desafio a partir do dia que você ouvir isso aí. Então essa é a primeira regra. Defina 2 objetivos específicos, o da jornada e o dos próximos 30 dias. Fechado? Essa é a primeira regra. Vamos para a segunda regra? A segunda regra é o seguinte: existem 3 motivadores na jornada, né? E são eles que eu trabalho muito forte com os meus mentorados, né? Então, 3 motivadores. Tem um motivador que é da dor. Eu não aguento mais isso, vou sair daqui. Um motivador que é do prazer. Nossa, eu quero aquilo para minha vida. A gente sempre ouve falar nesses dois, Nesses dois, né? Esses 2 motivadores, eles são muito fortes para fazer você começar. Mas eles não são um motivador tão forte para fazer você continuar. Eu não aguento mais esse meu peso, eu vou malhar. Aí você começa a malhar 1, 2, 3, 4 dias, mas aí aquela dor diminui, né? É como se eu pegasse essa garrafinha, né? Imagina que ela tá fervendo, né? E eu boto a mão, queimou. O que eu vou fazer? Tirar. Mas quando eu tiro, parou de queimar. Então eu não vou continuar afastando a minha mão dela ao infinito. Eu vou só afastar o suficiente para parar de queimar. E aí quando para de queimar, eu já parei aqui, ó. É o que acontece com a gente. Não aguento mais meu corpo, não aguento mais isso, não aguento mais a falta de energia, não aguento mais sentir sintomas. Começa a melhorar um pouquinho. E aí começa a melhorar, para. Nossa! A dor diminui. Isso. Aí o propósito... A dor da mão de permanecer fazendo... Acaba. Né? Então tem um terceiro motivador, que é o motivador da jornada. Esse motivador da jornada é o que a gente chama de pra quê. Né? Então, qual é a segunda regra? Tenha seu pra quê. O que é o pra quê? É a pergunta que responde é a resposta que responde a seguinte pergunta: o que vai fazer você continuar quando todo mundo mais pararia?
O que vai fazer você continuar quando todo mundo mais pararia? Então eu, Jerônimo, você perguntar, e qual é o seu pra quê, meu lindo, desses 30 dias malhando sem parar? O meu pra quê? Eu tenho 2 pra quês muito fortes, né? O primeiro pra quê é, palavras inspiram, o exemplo arrasta. Então eu quero arrastar meus alunos pelo exemplo, né? Eu arrasto eles pelo exemplo do quanto família eu sou, né? Eu arrasto meus alunos que é possível ter um casamento fora da média, que ter um relacionamento com os filhos. Eu jogo videogame com meu filho, eu brinco das coisas que a minha filha gosta, né? Eu ando de bicicleta com eles, eu jogo futebol, eu jogo frisbee com eles, eu sou presente na vida deles, eu ajudo eles no dever de casa, eu tenho um casamento fora da média, eu tenho um carro que, sei lá, muitas pessoas gostariam de ter, né? Eu não sou meu carro, mas muitas pessoas, é um carro que vale mais de 1 milhão no Brasil, né? Muitas pessoas gostariam de ter um BMW X7, né? Então, pô, cara, Jerônimo, eu queria ter seu carro, tenho uma casa na Flórida, viajo para onde eu quero, então eu sou fora da média em muitas coisas. E isso não só inspira meus alunos, porque palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Então, meu primeiro pra quê? Eu quero arrastar meus alunos pelo exemplo, né? E nessa área, é a única área hoje que eu diria assim, cara, eu não consigo arrastar pelo exemplo, porque é um desafio para mim, é a minha caverna mais escura, né? Então, meu primeiro para quê? É arrastar meus alunos. E meu segundo para quê? Né? O meu segundo para quê tá muito ligado ao João, tá ligado à minha família como um todo, mas tá muito ligado ao João. O João, e o para quê, ele tem que ter o apelo emocional. Se não tiver o apelo emocional, ele não vai servir de para quê, né? E a pessoa tem que ter 2 para quês? Não, ele pode ter quantos para quês você quiser. Eu tô trazendo os meus 2 principais, que são os 2 reais desse meu desafio, né? Tô expondo a minha vulnerabilidade completa. O João, ele tem uma reclamação. Como eu fui pai, aspas, um pouco mais tarde do que a média, né? A média é pai mais cedo. E o João tem muita preocupação com isso, né? Falou, pô, pai, você podia ter mentido. De vez em quando ele fala, né? Ai, dá um aperto no peito, né? Por que vocês não tiveram a gente mais cedo? Porque ele quer viver mais tempo com a gente, né? Ele tem tanto amor por nós que ele pensa assim, nossa, eu vou ter menos vocês do que os meus amigos têm. E quando eu me cuido, ele tem uma sensação positiva de que eu vou viver mais. E aí isso dá tranquilidade pra ele. Então, meu segundo pra quê é ver a carinha do João feliz porque eu tô me cuidando, né? Então, eu já sou muito feliz hoje porque, assim, os pais dos... Lindo pra quê? Lindo pra quê? Os filhos, os pais dos amiguinhos do João são mais jovens do que eu. Quase todos eles. Mas só que eu tô mais em forma do que quase todos eles, do que a grande maioria deles. São poucos pais que estão mais em forma do que eu. Mais jovens e mais em forma, né? Mas ainda assim eu quero estar muito mais em forma do que eu tô hoje, né? Então esses são meus 2 pra quês. Então qual é a segunda regra? Defina seu pra quê. Qual é o seu pra quê? Né? Tem vários pra quês que são incríveis, né? Incríveis. Vários pra quês que são incríveis. Inclusive, né, um dos pra quês que a gente tá aqui fazendo esse podcast é pra você, pra fazer diferença na tua vida, né? E você pode fazer diferença na nossa vida se você quiser. Sabe como? De forma simples, você tem que harmonizar. Se o Five já harmonizou, Five? Você sabe o que é harmonizar, Five? Harmonizar é curtir. É uma zoação que a Paty... A gente tem que descobrir qual foi o podcast do Harmonização pra gente lembrar depois. Que a Paty me zoou do Harmonizar, né? É curtir o podcast. Já curtiu? Curte agora em tempo real. Ah, Jerônimo, eu tô ouvindo o podcast sem ser no YouTube. Eu tô ouvindo no Spotify. Então dá 5 estrelas, né? Tô ouvindo na Apple. Dá 5 estrelas ou em outra plataforma. Dá ou curtia ou 5 estrelas, o que for o equivalente. No YouTube, harmonizar é curte. E se você não é inscrito no canal, assina o canal agora. Clica e assina o canal. Afinal de contas, tem 879 mil malucos que já assinaram o canal e provavelmente você não assinou ainda, Five. Então, se junte a essa tribo de 879 mil pessoas. Então, essa é a segunda regra. Vamos para a terceira? A terceira é o seguinte. Eu falei para você que eu gosto de estudar, Five. Pesquisa científica, né? Evidências científicas. Existe uma ciência hoje que eu chamo de ciência da realização. O que é a ciência da realização? É a ciência que faz você realizar mais, né? Não é mais oba-oba. Passou aquela fase de oba-oba, né? Não tem mais. Tem ciência que te mostra. E uma das evidências que eu achei é que é uma pesquisa bem interessante, que dividiu 2 grupos sobre malhação. Dividiu 2 grupos para fazer atividade física. E um grupo fez 3 vezes mais do que o outro. E só teve uma diferença entre o grupo que fez 3 vezes mais do que o outro. Então, qual foi? Só para imaginar, né? Um grupo tinham 100 pessoas, onde 10 malharam. Onde 20 malharam. No outro tinham 100 pessoas, onde 60 malharam. Qual foi a diferença? Brutal, né? Brutal, 3 vezes mais, né? O que fez as pessoas malharem 3 vezes mais? Uma única coisa. Única. Um grupo estabeleceu, vou malhar. O outro grupo estabeleceu, vou malhar onde e quando. Então, inclusive eu ensino para os meus coaches, né, que se formam em coach na nossa escola, né, toda vez que um cliente estabelece com você uma meta
que possa ser estabelecida onde e quando, pegue do teu cliente onde e quando. Então, por exemplo, eu comecei hoje, dia 1, já fiz o dia 1. Clareza plena, né? Plena. Eu já fiz o dia 1. Você viu que eu já malhei hoje? Já vi. Então, já malhei hoje. Foi o dia 1. Porque eu estabeleci onde e quando. Então eu vou malhar. Quando? Na hora que eu acordo. É a minha primeira coisa do dia. Eu acordo, boto o tênis, a roupa e vou malhar. Onde? Na sala de baixo da minha casa. Né? A gente mora numa casa de 2 andares, tem uma sala de TV embaixo, tem um bom espaço, eu malho na sala de TV de baixo. Então, onde e quando, só de eu estabelecer onde e quando, eu acabei de aumentar em 3 vezes a chance de eu realizar aquilo. Então, qual é a terceira regra? Estabeleça onde e quando você vai malhar. Cara, impressionante como técnicas que são simples de implementar, geram tanto resultado, de fato, geram tanto resultado, né? É por isso que as pessoas pagam tão bem para coaches bem-sucedidos, né? Então, por que um cliente meu me paga tão bem? Por que um cliente paga tão bem para os meus alunos? Porque eles sabem como gerar resultado para a vida das pessoas. É igual um personal trainer, né? Então, o cara vai ser um personal trainer do resultado do cara. Exatamente. Né? E não é só de malhar, né? Da vida, sair da dívida, pessoal, né? Então, da vida profissional. É isso. Eu não consigo imaginar um líder, né, que não tenha capacidade de ser coach, né? Eu vou até pedir pro meu time deixar aqui embaixo um link, né? Um link da nossa escola de coaching. Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero me formar nesse troço, né? Aí, né? Vou deixar aqui no YouTube um link da nossa escola de coaching. Se tiver turma aberta, você se inscreve. Se não tiver, entra na lista de espera lá. Nem sempre temos turmas abertas disponíveis. No IGT, né? Chama IGT International Coach, uma escola internacional de coaching. Beleza, vamos pra quarta? Qual a quarta? Quarta regra? Quarta regra. Cara, essa é uma das regras que as pessoas mais erram. O cara chega na academia... Não, antes da quarta... Não, depois que você terminar a quarta, eu vou ler os comentários do Five, tá? Falou comentário do Five. Depois da quarta, eu vou ler os comentários do Five. Comentários do Five. Falou... Comentários do Five. Chega agora, vai ser hoje. Então tá bom. A quarta regra é a seguinte. Essa é uma das mais subestimadas. É a que as pessoas mais erram, inclusive. O cara chega na academia, o professor pergunta assim, vai malhar? Vou. Já malhou antes? Tem uns 2 anos que eu tô parado. Entendi. Quantas vezes por semana você vai malhar? 5 vezes. Não, bota 6. Vou malhar 6. Vou malhar sábado também, bota 6 aí. Quanto tempo você vai malhar por dia? Bota 1 hora. 1h30. 6 vezes por semana, 1h30. Né? O cara eu já sei até quem tá respondendo isso. Quem que tá respondendo isso? O eu do futuro. O eu do futuro, né? A ciência mostra que quando eu imagino o eu no futuro, eu sou mais otimista pro eu do futuro do que eu sou no eu do agora. Isso tem uma explicação técnica, né? Ao se mapear o cérebro com alguém imaginando o eu do futuro, você acredita que a área do cérebro que eu olho pro eu do futuro é a mesma que eu falo de uma outra pessoa. Olha. Então, vou explicar melhor, né? Quando eu tô falando do eu do presente, e aí, se eu perguntar pra você, cara, quantas horas você vai malhar hoje? Não, horas não, cara. Hoje eu vou malhar, sei lá, 15 minutos, né? O que dá pra hoje é 15 minutos. É o eu do presente. Ela acende uma área do teu cérebro. Aí quando você vê, ele fala assim, e mês que vem? Não, mês que vem, bota aí 1 hora. É tipo assim, né? Acende a área real do cérebro. É você, a né? do mês que vem é a área sonhadora do cérebro, né? É isso. E olha que o que é o mais louco. A área sonhadora que você está chamando do cérebro é a mesma área quando eu falo de uma outra pessoa. Né? A pesquisa foi bem interessante, né? Eu não vou falar dela agora porque acho que vai fugir do caminho, mas a pesquisa mostrou que quando eu falo de uma outra pessoa, não, ela deveria malhar 1 hora. Ela deveria malhar 1 hora. Ela acende uma área do cérebro. A mesma quando eu falo do eu do futuro. Mas quando eu falo de mim, hoje, ela acende uma outra área. Então, quando eu falo do eu do futuro, é como se eu estivesse falando de alguém. O que alguém deveria fazer? Não, aquele ali... Você responde o ideal e não responde o real que você, né, consegue. Você responde com... baseado no ideal mesmo, com menos comprometimento, né? É isso. E aqui é um grande erro, né? Qual é o grande erro? As pessoas, elas não jogam para vencer. Elas jogam inocentemente como crianças que acreditam que vão completar. Então, veja, quando eu estabeleço que eu vou malhar 1 hora por dia, 6 vezes por semana, mas malho meia hora por dia, 4 vezes, o que o nosso cérebro registra? Que eu falhei. Eu falei e não fiz. Nossa, eu falei que ia malhar 6 vezes, mas malhei só 4. Registra meia que, hora. Não consegui. Essa semana eu não... Ele não vai registrar, essa semana eu malhei 4 vezes. Vai registrar, cara, nessa semana eu não consegui. E aí, na prática, o cérebro da maioria das pessoas vai fazer, não vai gerar dopamina, que é a molécula da motivação, da realização. Vai gerar o quê? Às vezes vai gerar cortisol. Pô, cara, não consegui, né? E a ciência mostra, num livro incrível da Kelly McGonigal, que é uma pesquisadora de Stanford, ela provou que a autopunição
diminui o meu nível de realização. Então, se autopunir, eu não consegui, eu sou um bosta, baixa o seu autocontrole e logo aumenta o seu nível de procrastinação. Olha só. Né? Então, porque quando a gente fala que a pessoa não está conseguindo malhar, o que a gente está traduzindo em outras palavras ela está procrastinando cuidar do corpo. É isso que a gente está dizendo. Quando a pessoa não dá atenção ao casamento, ela está procrastinando cuidar do casamento. Quando ela não dá atenção à parte financeira, ela está procrastinando ser rico. Né? Tá deixando para depois ser rico. Tá deixando para depois sair do SPC. Né? Quando ela aceita um trabalho bosta, que ela odeia, e que toda segunda-feira ela vai para o trabalho se arrastando, ela está procrastinando trabalhar com algo que dê preenchimento, né? Só vem em inglês a palavra para mim, né? Dá para dar sentimento de pertencimento, de plenitude. Pronto, é uma ótima palavra, né? Só vem a palavra plenitude. Então ela está procrastinando ter um emprego pleno. Então isso tudo é procrastinar. E como a gente está falando hoje de malhar, quando eu me puno, quando eu gero muito mais cortisol do que dopamina, eu estou apoiando a procrastinação de eu cuidar do meu corpo. Então, qual é a quarta regra? Jogue para vencer. O que quer dizer jogue para vencer? Eu prefiro muito mais, baseado em evidência, que você malhe 5 minutos por dia, 6 dias na semana, do que e vença, do que malhe 4 vezes 30 minutos por dia e perca. Porque é o jogo da consistência, né? Não é o jogo de fazer esse mês, não é o jogo de fazer essa semana, não é o jogo de fazer 30 dias. Você traz as técnicas porque você quer o jogo da consistência, porque a pessoa que começa a malhar, ela não começa a malhar para malhar 10 dias e parar. Só faz sentido malhar como ter um exercício constante. Então, você está investindo na jornada. Talvez um personal trainer pense assim, cara, mas o cara pode malhar 5 minutos por dia a vida inteira que não vai acontecer nada. Mas você tá cuidando do jogo de transformar aquilo que a pessoa quer fazer na vida dela em um hábito, né? Em vencer, em comemorar, então, criar. Eu tô falando como aqui, sem palavras técnicas, claro. Mas você tá criando todo o reforço estrutural para que a pessoa continue Você fazendo. lembra qual foi a primeira frase do podcast que eu falei? Disciplina é você fazer aquilo quando você não está com vontade de fazer. Então, o que a gente vai fazer é te tornar um disciplinado, obviamente, mas melhor do que isso, fazer que você tenha prazer em fazer, porque aí você não gasta esforço em fazer. E como que eu vou ter prazer em fazer? Quando eu associo dopamina a uma determinada atividade. As pessoas não precisam de esforço para olhar a rede social. Elas precisam de esforço para não olhar. Por que elas não precisam de esforço para olhar a rede social? Porque a rede social gera dopamina. Então ela está atrás daquela dopamina. E quando eu consigo fazer a mesma lógica e querer tanto uma atividade física quanto eu quero uma rede social, né, se é que isso é possível, mas se eu fizer isso ou muito próximo disso, eu não vou gastar força de vontade para malhar. Então o que eu prefiro que você faça? Que meus clientes façam, que meus mentorados façam, que vençam. Porque quando você vence, você associa a dopamina. Você tem pequenas vitórias e a dopamina vem. E aí quando a dopamina vem, o que acontece na prática? Eu quero mais daquilo. E quando eu quero mais daquilo, eu deixo de me esforçar. E quando eu deixo de me esforçar, eu me torno uma pessoa que malha. E não aí alguém que está se esforçando para malhar. Aí você vai para aquela área do prazer, né? Você se afasta da dor, vai entrando na zona de prazer, de ter feito e tal. Aquilo fica cheio de motivação. E mais do que isso, isso entra na zona da facilidade. Isso se torna mais simples, né? Porque, e aí depois, João, quer dizer, mas se eu malhar 5 minutos pro resto da vida, eu não vou ter o corpo que eu desejo, mas você não vai malhar 5 minutos pro resto da vida. Depois que você adquire aquele hábito, você já tá na academia. Eu já tô aqui, malhei 5 minutos, né? Então, jogue para vencer. Qual é a quarta regra? Entenda muito, e isso vale para tudo. Para leitura, para tudo. Eu quero me tornar um leitor. Eu prefiro que você leia 5 minutos e vença do que diga que vai ler 1 hora e só leia 20. E aí sente que perdeu, que não fez o que tinha que ser feito. Incrível. Quarta regra é jogue para vencer. Então, depois da quarta regra, disse que teria os comentários do Five. Essa caneca que você botou atrás do meu computador só pra eu virar ela sem ver? É vingança? Jamais, Patrícia Araújo. Só porque eu ri? Comentários do Five. Cara, eu trouxe os comentários do Five aqui. E pra quem não sabe, né, a Paty, todo o podcast, a gente lê os comentários embaixo de algumas plataformas. E a Paty sempre traz os comentários do YouTube. Ela pega alguns comentários do YouTube e traz pra gente aqui, de alguns que chamaram a atenção da gente. E eu desafiei ela alguns podcasts atrás pra trazer de outras plataformas. Mas eu acho que ela não trouxe. Vamos ver. É verdade, não trouxe ainda hoje, não.
Trouxe hoje os comentários do YouTube aqui, do podcast O Poder de um Único Hábito, né? Esse podcast, a galera... Cara, amor, né? Foi um dos podcasts que a galera mais comentou. Muitos comentários incríveis nesse podcast. E teve uma coisa curiosa que a gente falou pro Five, né? A gente falou, cara, mas Five, deixa eu saber de você. Que tipo de Five que você é? Você é Five recém-nascido, porque a gente descobriu que existe Five recém-nascido, né? Eu tava dando uma palestra em Palm Beach, né? E aí chegou uma Five e falou assim, foi ela que mostrou pra gente, né? Ela falou. Eu sou uma Five recém-nascida, sou Five há 2 meses, né? Descobri vocês há 2 meses e tal. Então tem o Five raiz, que é o Five que já tá há muito tempo, né? E tem a gente um Five perguntou, que prova que você é raiz. A gente pediu pra ele provar, né? Foi. E aí a galera veio e comentou. Então eu trouxe vários desses comentários. Amei assistir. E pra quem não sabe o que é ler os Five, comentários lá. Five é o quinto. Five é 5 em inglês, né? E é o 5º membro da família. Então tem eu, Paty, em ordem de nascimento, Carol, João e o Five. Quem é o Five? Você, que acompanha a gente nas redes sociais. O 5º membro da família. Então vamos lá, ó. A Escola de Pequenas Empresas, ela não colocou o nome, colocou o nome dela. Paty, desculpa, eu só vou falar isso. Five, você é tão importante na nossa vida, Five, que quando a Margot chegou, né? A Margot é o nosso carro. Sim, nosso carro tem nome. Quando a Margot chegou, a gente falou, pô, mas a Margot não vai ser o Five? Não, o Five é o Five. Five é o Five. Quando a gente comprou, a gente tem aqui em casa um aquário de crabs. Caranguejo, né? Caranguejos ermitão, caranguejo ermitão, que é aquele caranguejo que vive dentro de uma casinha. E a gente comprou conchinha. De uma conchinha. E a gente comprou um pra cada um. Um pra mim, um pra Paty, um pro João, um pra Carol e um pra você, Five. Existem 5 caranguejinhos aqui em casa, porque um é seu, Five. Você tem... Quando alguém te perguntar, você tem bicho? Tem gente se arrepiando lá. Ai, meu Deus, tem um caranguejo. Eu não quero ter caranguejo, mas ele é bonitinho. É bonitinho. É tipo da Disney. Então a Escola de Pequenas Empresas comentou aqui, chocada com o conteúdo deste podcast. Foi muito bom mesmo. Foi o podcast O Poder de um Único Hábito. Chocada com o conteúdo desse podcast. Jerônimo, sem dúvida, é o mestre da simplificação. Transformou um assunto complexo em algo extremamente fácil de ser entendido. E as interações da Paty são cirúrgicas, completando e tomando o material ainda mais incrível. Gratidão por tanto, sou Five há mais ou menos 1 ano. Five há mais ou menos 1 ano, que legal. Que legal. O Júnior comentou aqui também, estou amando o podcast. Quase 2 anos que conheci vocês via Instagram e YouTube. Que mudança de mindset que eu tô tendo, Uau. Né? A gente, nessa palestra em Palm Beach, eu conheci essa galera que me contratou para dar essa palestra em Palm Beach, uma empresa, né, eu conheci eles 1 mês antes dessa palestra que eu dei. E quando eu conheci eles, o que eles disseram pra gente foi, cara, eu mudei a minha vida, eu explodi financeiramente ouvindo o podcast Sai da Média. Terceiro comentário do Five. Do Adão aqui, ó. Adão Cláudio falou, Five, aí vem a galera falando desde quando é Five. Eu trouxe um monte, geralmente eu trago 3, mas eu me empolguei com vocês e trouxe um monte, ó. O Adão falou aqui, Five desde o bolo de rolo. Ó, olha, esse cara é café Five com bolo de rolo. Antigo. Muito enriquecedor esse podcast de vocês. Amo, vamos, era legal, bora. Né, que a gente fazia o café com bolo de rolo, era né? massa. Se você jogar no YouTube, ainda vai achar uns episódios um canal antigos. Nosso juntos, café com bolo de rolo. Eram vídeos que a gente fazia como casal, mas acabou, enfim, saiu do radar, né? Me transformei... Aqui, a Sofia Ian falou, me transformei de uma ex-Five... ex-Five eu não sabia que existia. Você sabia que existia ex-Five? Esse aí é novo. Me transformei de uma ex-Five para ser CNC, Uau, comunidade membro da comunidade no comando. E agora a Waker, em 4 meses. Ou seja, fez o WA em 4 meses. A transformação é incrível. Muita gratidão, vamos. São as nossas 3 patentes. Para quem tá vendo no YouTube, eu tô mostrando aqui 3 patentes no meu braço, né? Uma patente é de quem é da CNC, que é essa preta aqui. Uma patente que é uma verde, que é do Awaker. Awaker significa desperto, aquele que despertou, né? O Zuckerberg, ele diz que muitas pessoas sonham, mas algumas acordam e vão trabalhar duro para conquistar. Então, acordar para conquistar o que você quer. É isso que os Awakers fazem. E é de coach criacional, que é a 3ª patente. Ela já tem 2, falta a 3ª agora. Ela já tem 2, falta a 3ª só aí, ó, Sofia. O José Carlos falou, sou Five desde que o Five não existia. Olha! Comprei profissão coach em novembro de 2015. Nossa, 7 anos atrás. E desde lá sou Five, sou Waker, CNC, fundador. Uau! Amo vocês, obrigado. Beijo, a gente ama você também, ama a sua essência, obrigado por isso, tá? Incrível. Que jornada linda aí que a gente tá junto. A Dani Azevedo botou, sou Five desde 2017, quando minha chefe me deu a folha de produtividade, me indicou vocês. Desde então sou apaixonada. Parabéns por vocês dois, seus lindos. Incrível. E pra finalizar, a Thay Santos. Viu que eu me empolguei? Trouxe um monte aqui. Nem contei quantos.
Five Raiz, há alguns anos. Vamos, com 9 Os, kkkk. Desde essa época... Com 9 Os é raiz mesmo, porque ela raiz sabe que o mesmo. meu vamos tem 9 Os. Desde a época que o Jerônimo usava camiseta polo. Ui. E depois teve a época das camisetas com frase. Olha. E mesmo depois de tanto tempo, a cada podcast eu fico assim. Conteúdo incrível. Incrível. Os emojis de cabeças explodindo. Que incrível, que incrível. Que incrível, tá aí. Show de bola demais. Esses foram os comentários do Five. É isso. E você vê que, pô, dá uma vida, né, quando você fala comentários do Five. Não dá uma vida? Parece que tem um botão, uma Ô, coisa Paty, que faz comentários por favor, do Five. me libera, ter uma mesinha de som pra eu ficar apertando aqui. Você lembra, você gosta daquele programa de rádio... Como é que é o nome? Muito legal aquele programa de rádio que tinha o Mendigo, que tinha o... Pânico. Pânico. Você gosta do Pânico? Sim. Você já assistiu ele? Já viu ele no YouTube? Como é que é? Não. O cara fica lá com a mesinha, É. Paty, apertando os negócios. Eu queria ter uma mesinha pra apertar os negócios. Deixa eu comprar uma mesinha. Vou assistir esse episódio do Pânico. Quem sabe no podcast 118 até o 120 você me autoriza essa mesinha. Vamos ver, vamos ver. Bota aí nos comentários, Five. Deixa ele, Paty. Dá uma mesinha pra ele, Paty. Eu tenho Vamos ver. Five, olha aí, vê se dá pra ver. Eu tenho 4 botões só aqui pra apertar. 4 é pouco pra você, É pouco, ó. Um é o da abertura. Esse é mais um podcast. Sai da média e vamos pra regra 5. Comentários do Five. Vamos pra regra 5. Só isso que eu tenho. Eu tenho o último que eu nem lembro o que é. Ah, esse bobinho. Imagina se eu tivesse 10. Podia ser derramou o café. O podcast ia ficar muito melhor. Vamos pra regra número... 5. Ficou horroroso agora. Então, beleza. Então, vamos falar da regra número 5. Mas, cara, assim, né? Eu sei que a média não vai ouvir até a 8ª, mas você não deveria perder a 8ª. Você tá num podcast chamado Sai da Média. Então, para você sair da média, fica até o final, ouve com a gente, porque a 8ª regra, pra mim, ela é uma regra de ouro, é mais um princípio da comunidade no comando, e ela é uma regra de ouro pra você conquistar o que você quer, né? Então, vamos falar da 5ª regra. A 5ª regra é assim, ó. Hoje as evidências científicas mostram, embora eu li uma pesquisa divergente, viu? Eu achei divergente do que eu vou falar aqui, mas foi só uma. Então eu preciso estudar mais pra mudar minha opinião. Eu ainda tô mantendo a minha opinião técnica do que eu vou falar agora. Então o posicionamento atual é o quê? Que a força de vontade ela é finita. Ela é igual ao músculo, ela acaba, né? Ela de um lado, como é que o músculo funciona? Quanto mais você exercita, mais ele fica forte. Mas quanto mais você usa na hora, mais a energia dele vai acabando. Então, por exemplo, se você faz supino na academia, né? Quando você começa com 0 quilo praticamente. Em algum momento você bota 5, depois 10, depois 20, depois 30. Ou seja, o teu músculo tá ficando, aspas, mais forte, né? Só que quando você faz com 30 quilos, você faz o quê? 3 séries de 10. A 4ª você já não aguenta mais, né? Em tese. Ou a 5ª você já não aguenta mais, porque ela acaba. Então, as duas formas servem para força de vontade. De um lado, você fica mais forte quando você exercita, mas de outro, você tem um limite de exercitação, que eu ia falar, né? De exercitar. Você tem um limite para exercitar. Então, a força de vontade, ela é finita. E ela acaba ao longo do dia. Então, quando eu tenho um projeto grande como malhar é um projeto grande, tá, Five? Só pra você entender, malhar não é trivial pra maioria das pessoas. Quando eu fiz a pergunta no Instagram, eu perguntei, você não cuida do seu corpo hoje? Cuida, mas deveria cuidar mais? Ou tá no comando do seu corpo? Né? Só 8% falou que tava no comando. 92% ou não cuida ou cuida mal, tá. Né? Então é um desafio para as pessoas cuidar do próprio corpo. Então, se ele é um desafio, os seus desafios não deveriam ser a última coisa do seu dia, que é onde a sua força de vontade já foi embora, né? Então, se você quer fazer... É a hora que você tá mais já... O músculo da força de vontade já tá cansado. É simples assim. Conforme a pessoa vai aumentando as séries, ela vai aumentando o peso ou diminuindo no final? Diminuindo, porque tá ficando mais cansada. É mais fácil ela tirar uma placa no final. Não, deixa eu tirar uma placa de peso pra fazer a última série. E não deixa eu aumentar porque é a última série. Então assim é a vida. Eu deveria, ao longo do dia, começar pelo que é mais importante. E se você definiu que o teu projeto é
fazer atividade física deveria ser a sua primeira coisa do dia. Óbvio, sempre consultando seu médico, vendo se é possível, se não é, se é adequado ou não. Eu não vou ficar falando isso porque você já entendeu que isso aqui não é um... Nós não somos profissionais da área de saúde, nós estamos te mostrando... Eu sou um profissional que entendo de fazer as pessoas pararem de procrastinar o cuidado que tem com tudo que deveriam ter na sua vida. Então, prefira que seja a primeira coisa do dia. Então, lembra da terceira regra? Estabeleça onde e quando? Então, o onde e quando, o quando deveria ser prioritariamente no começo do dia. Nas primeiras coisas. Essa é a quinta regra. Posso ir direto para sexta? Direto, vai. Né? Isso vale para tudo. Ainda sobre a quinta, bem rapidinho, Tô Paty. curiosa com a oitava. Com a oitava. Esteja mesmo, porque você conhece, mas você vai ver como... Porque a Paty não viu as 8 regras, né? Eu comecei esse desafio hoje e eu botei as regras na comunidade no comando ontem em relação à gravação desse podcast. Então a Paty nem viu elas ainda. Tá ouvindo em tempo real aqui. Ainda sobre a quinta regra, Paty, de prefira que seja a primeira coisa, vale pra tudo. Imagina a pessoa quer aprender inglês. Não, no final do dia, quando eu terminar meu dia, 9 da noite, eu vou estudar inglês. Não aguenta, tá cansada, quer dormir pra começar o dia seguinte, né? Então, prefira ser a primeira coisa do seu dia. Veja a sua manhã, no que você pode abrir mão 5, 10, 15, 20, 30 minutos pra poder malhar, né? E eu ousaria dizer que a grande parte da média da população mundial tem 30 minutinhos de rede social, de celular pra tirar de manhã para poder inserir atividade física ali na manhã dela. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. À noite na academia é um horário que mais bomba, né? É uma excelente pergunta. Eu vejo as pessoas, é claro, à tarde é o horário mais vazio, porque as pessoas trabalham e tal. De manhã tem muita gente, mas à noite a tendência é de ter maior número de pessoas. Isso assim... Esse fator de força de vontade também depende da pessoa, do tipo assim, Jerônimo, mas eu não funciono de manhã, eu funciono mais de noite. Eu tava esses dias conversando com um cara que tem uma mente genial, assim, admiro cada vez mais, cada vez que eu converso com ele, eu admiro mais ele, que é o Peruso, Marcelo Peruso, né? E ele tava me dizendo ele falou assim, Jerônimo, você sabe qual foi o teu vídeo que você me ganhou? Eu falei, qual, Peruso? Aí ele falou assim, no vídeo em que você fala que acordar às 5 da manhã não é pra todo mundo. Que existe uma individualidade orgânica. Que tem gente que precisa acordar às 5 da manhã e que bomba. E tem gente que se acordar às 5 acabou o dia. E ele falou, eu sou um cara que se eu acordar às 5 acabou meu dia. E eu também. Se eu acordar às 5, me arrasto o resto do dia. E como eu não consigo dormir durante o dia, aí eu vou me arrastar durante o dia. Então existe uma individualidade orgânica. Então você tem que sempre buscar o que é melhor pra você. Ninguém, nem eu, nem ninguém na internet, nenhum influencer é capaz de dizer qual é o melhor horário para você malhar, a não ser você próprio. Só que você deveria sempre começar pela maior evidência. Né? É como se eu dissesse assim, cara, a maior chance do seu bolo de chocolate dar certo é você botar o seu forno a 375 graus, com a receita tal. Então você vai fazer o bolo assim. Depois você fez 18 bolos e os 18 deram certo, ou 15º pra frente deu certo. Cara, deixa eu testar. E se eu fizesse o bolo com forno um pouquinho mais baixo, será que ele ia dar uma crocância por fora ou mais alto? Aí você faz os testes, as adaptações, né? Então, o que eu tô dizendo e aí a tua resposta vai estar no princípio, na regra 8. Pô, essa regra é boa, hein? É boa, né? Mas então, respondendo você. Então, Paty, vamos trazer 2 elementos aqui. Primeiro, cara, respeite sempre sua individualidade orgânica. Jerônimo, mas eu vou então começar testando à noite. Eu não começaria testando à noite. Porque a ciência mostra que pela manhã é a melhor evidência que você tem. E segunda coisa, eu não tenho esse dado científico. Mas será que à noite fica mais cheio de desistentes? Será que à noite não tá mais cheio, mas de uma galera que vai desistir no caminho? Porque tá cheio porque todo mundo vai naquela hora. E será que não é justamente por isso que a grande maioria absoluta desiste da academia nos primeiros 3 meses? Que aí vai empolgadão, tal, depois faz, nossa, cara, não, já tive um dia inteiro de trabalho, não sei o quê, papapá, tô cansado, não vou, né? Talvez seja incrível pra malhar naquele horário as primeiras 2 semanas. E quando a motivação acaba, será que continua bom? Então não tem esses dados. Então, respondendo a tua pergunta, faça o que é melhor pra você, seja o cientista de você próprio. Agora, na minha opinião... Quer começar? Que não tem evidência, busca a melhor receita, né? Quer começar, busca a melhor receita. Vamos pra sexta regra? Perfeito, Sexta regra é a seguinte, lembra daquela viagem que eu falei, que o cara vai conhecer 50 cidades? E ao conhecer 50 cidades, ele... vai curtindo cada cidade. Ele precisa curtir cada cidade, porque quando ele curte a primeira, ele fala, cara, como será que é a segunda? Como será que é a terceira? Como será que é a quarta? Por isso que a gente estabelece que a primeira regra é ter uma meta por mês. Então a minha primeira meta do mês é o quê? Eliminar 4 quilos. Eu tô com 87,2 nesse exato momento. Né? Então, daqui a um mês, eu tô gravando esse podcast no dia 9 de agosto, a gravação.
de 2022. No dia 9 de setembro, quando a gente gravar o podcast perto dessa data, eu vou te dizer, minha meta é eliminar 4 quilos nesses primeiros 30 dias, né? Então, beleza, Jerônimo, não tô entrando no mérito se 4 quilos é muito, é pouco. Eu sou meu cientista de mim mesmo e tenho acompanhamento profissional. Então, eu vou eliminar 4 quilos nesses primeiros 30 dias. E quando acontecesse a eliminação dos 4 quilos, o que eu vou fazer? A meta do próximo trecho. Celebrar. Ah, moleque. A regra número 6, que é o que eu tô, é celebre. Celebre e muito a cada conquista. Curte cada viagem. Cada né? viagem. Cada cidade, cada viagem. Cada cidade. Não deixa pra comemorar quando você eliminar os 10 quilos. Porque se você não comemora, você não gera dopamina. Cara, Jerônimo, você toda hora volta na dopamina. Porque é a molécula da motivação. É a molécula da realização. Se você não está conseguindo o que você quer pra sua vida, provavelmente você não está gerindo, vamos chamar de gerir, adequadamente a sua dopamina. Né? Quando, na minha mentoria, que eu guio um grupo seleto de pessoas, cara, a gente, aspas, manipula a nossa dopamina para poder realizar. Por isso que tem tanto resultado. Ó. A gente está no encontro, acho que 3. Semana passada a gente fez uma pergunta lá, Paty. Quem já teve resultado concreto em 3 semanas? Tem um grupo que fez o que eu falei. Tem um grupo que não fez tudo o que eu falei. Esse grupo teve 79% das pessoas que não fizeram tudo que eu falei em 3 semanas já tiveram resultado concreto. Isso é surreal. Surreal. Né? Os programas por aí geram 5, 10% de pessoas que têm resultado. Né? 79%. Mas teve um grupo de 98% de pessoas que já tiveram resultado real na vida. Sabe quem são? Os que fizeram. Surreal. Né? Os que fizeram o que eu mando, 98% tiveram resultado concreto. É por isso, né, que você guia essas pessoas para que elas falem e façam. É isso. Porque é um superpoder falar e fazer. E né? uma das regras para você falar e fazer é celebrar o que você fez. Existe muita ciência para você. Muita. Existe muita força de vontade. Eu vou até discordar de você num ponto, embora eu acho que eu sei o que você quis dizer, mas eu vou discordar de um ponto, né? Quanto mais eu evoluo, sabe, Paty, nos meus estudos, mais eu vejo que a força de vontade não vai te levar a lugar nenhum. A força de vontade, o que vai te levar é saber como gerir a sua força de vontade. Saber como você gera e gere a sua dopamina. Como que você manipula a sua dopamina. É isso que vai gerar em você resultado. Porque depender da força de vontade, faz todo sentido. Você começa com força de vontade, mas você não continua por ela. Né? Você continua por outros elementos. Na verdade, você vai sempre continuar por ela, mas só a força de vontade não vai te levar a lugar nenhum. Né? Saber em que direção você coloca isso, É né? isso. Mas aí a gente vai entrando em outros temas. Aí vamos para um nível mais profundo aqui. Vamos para a 7ª. A 7ª regra, ela é muito forte. Ela é muito forte, né? Várias evidências mostram que quando você se compromete publicamente com as pessoas certas, você tem muito mais chance de realizar. Então, quando você precisa ter a sua tribo, bem direto ao assunto, né? Eu lembro que quando eu decidi largar meu emprego público para viver de coaching, né? Eu era advogado da União, falei, vou largar meu emprego público, vou viver de coaching, que é o que eu amo fazer da minha vida. E várias pessoas, eu tinha 2 grupos de amigos, né? Um grupo dizia, você tá maluco, você tá louco, vai largar, você não tá pensando na tua família, não tá pensando... E eles faziam isso por amor. Mas eu tinha um outro grupo, uma tribo de empresários que eu fazia parte, né? E eles disseram o quê? Pô, tá até que enfim, Jerônimo. Então, quando a gente precisa ter uma tribo que queira a mesma coisa que a gente. A gente precisa andar com quem quer fazer as coisas que a gente quer fazer, quando, né? Que a gente quando eu criei realizar. a comunidade no comando, Você né? cria que é um ambiente perfeito para isso. Um ambiente fortalecedor. Que, aliás, é o programa apoio. mais acessível que eu tenho, né? As pessoas falam assim, Jerônimo, qual é o programa mais acessível que você tem para eu começar essa jornada? Qual o passo 1, né? Tem o WA, que é um treinamento de 3 dias, que você, quanto mais rápido você age, mais barato ele é. Né? Vou pedir pro meu time hoje deixar os 3 links aqui, né? Pro cara virar coach criacional, que não é o programa mais acessível que eu tenho, mas ele é em termos de conhecimento técnico, é o mais poderoso. O WA, que é um treinamento de 3 dias de imersão comigo, intenso, transformação em tempo real, super acessível. E a comunidade no comando, ela não fica aberta o tempo todo, né? Então talvez você não consiga se inscrever agora. Mas vou pedir pro meu time deixar o link lá, nem que seja para você entrar na fila de espera. Que é um programa, você fica com a gente 1 ano lá dentro e depois renova, né? As pessoas não costumam muito, não saem não. Porque é sempre coisa nova, é sempre... tem um resultado e renova para ter outro resultado, depois renova para ter outro resultado. Para ter outro objetivo, outra meta. Porque a vida é uma esteira rolante igual de aeroporto, só que ao contrário, se você para, ela te leva para trás, né? Cara, muito verdade.
Então a 7 tem a sua tribo, né? Você precisa ter a sua tribo. Se comprometa publicamente então, com as pessoas certas. Então, por exemplo, eu tô agora, Fábio, te usando como minha tribo. Tá se comprometendo, tô me comprometendo que daqui a um mês eu vou estar 4 quilos a menos. Hoje eu tô com 87,2 e vou voltar aqui com 83,2 ou menos daqui a um mês. Fino, né? Ainda não, porque o fino vai ser no 10, mas vou estar muito mais fino do que eu tô hoje. Com meu filho muito mais orgulhoso de mim do que eu tô hoje, né? Inspirando e arrastando meus alunos muito mais do que eu arrasto hoje nessa área da minha vida. Então, para ser totalmente íntegro com a minha palavra, né? Qual é a minha tribo? É a comunidade no comando. Foi com eles que eu me comprometi. E tô fazendo publicamente com você aqui também, Five. Então, tem a sua tribo que ela vai te ajudar, ela vai te arrastar. Eu lembro uma vez que um amigo meu foi num jogo, ele foi num jogo do, acho que era Flamengo e Vasco. Amigo meu vascaíno, Marcelão. Imaginei, Marcelão. E ele falou pra mim assim, caraca, Nino era meu apelido de infância, né? Eu fui, quando quando abriu o portão, era tanta gente que eu fui arrastado. Meus pés voava. Meu pé ficou literalmente fora do chão. Se eu quisesse em outra direção, eu não conseguia. Eu fui levado pra dentro do estádio. Deve ser tipo o galo da madrugada no carnaval de Pernambuco, né? Que você vai sendo levado pra onde a massa te levar. É isso, né? E foi o Marcelão sendo levado ali. Então, uma tribo certa é isso que ela faz. Ela te leva na direção certa. Te arrasta na direção certa. Vamos pra finalmente a 8ª regra. 8ª regra, chegamos nela. Mas eu instalei, Vai ser nesse podcast ou no próximo, 8ª? Nesse podcast. Vai ser nesse aqui. Eu não ia é sacanagem. Na próxima, né? Mas só botei pra dar uma emoção, pô. Isso, mas eu criei eu pedi pro meu time de TI desenvolver um software que ele só vai exibir isso pra quem curtir. Quem não... É óbvio que isso não é uma verdade. Mas, Five, chegou até aqui e não curtiu... Curte agora, antes da 8ª regra, né? Faça como os diferentes. Porque é engraçado, né? A média não curte. Você acredita nisso? Que a média não curte. A média não assina o canal. Os fora da média fazem. Ah, Jana, você tá fazendo só pra... Não, é uma verdade. Né? Porque a média não age. A média não age. A média para... Gosta, não fala, não elogia. Só quer receber. Não gosta e só reclama e não muda, né? Inclusive agora, nesse exato momento, algumas pessoas estão indo embora sem curtir só pra não ouvir isso que estão ouvindo da gente agora. É um fato. Duvido. Não, é um fato. Eu posso te garantir. Depois olha lá na estatística, que as pessoas não aguentam. As pessoas não aguentam verdades que abalam as suas ilusões. Né? Mas você, Five, que ficou, parabéns por aguentar a verdade que abala a sua ilusão. E tomara que você tenha curtido e vamos adiante um pouquinho. Qual é a 8ª regra, Paty? Qual a 8ª regra? A 8ª regra foi a pergunta mais difícil que me fizeram na vida até hoje, né? Assim, uma das mais difíceis. Talvez não a mais, mas uma das mais. Eu vejo... Sempre que eu posso, eu vejo meu direct no Instagram e eu recebi uma pergunta. Dizia assim, Jerônimo, como que eu vou ser fora da média? Como que eu vou ser acima da média se eu tive câncer e fiquei com sequelas? E aquilo me ocupou meu espaço atencional, né, por um tempo, né, e eu não respondi para ele na hora, porque eu não tinha uma resposta imediata para ele, eu fui estudar, e eu achei na filosofia tolteca a resposta para ele, né, e eu respondi para ele depois que eu achei a resposta, eu falei, cara, é o seguinte, eu não sei quais são as sequelas que você ficou, eu não sei o que o câncer fez com você, mas eu sei uma coisa, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, porque quando você cria o hábito de fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, o hábito, você vai ser fora da média em todos os campos da sua vida. É muito verdade. Não tem pra onde fugir. Cara, eu não posso... minha mãe mora hoje no Brasil. Minha mãe e meu pai moram no Brasil. Moravam, né? Meu pai faleceu tem uns 40 dias agora. E eu moro nos Estados Unidos, né? Mas eu faço o melhor que eu posso. Eu aposto que tem muito filho que mora do lado ou na mesma casa que os pais e que não tem a mesma entrega do que eu tenho morando em outro país, né? Então, eu posso te garantir isso, porque eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu não consigo estar todos os dias com a minha mãe do lado dela, mas eu consigo fazer coisas que é o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, né? É o que eu fiz pelo meu pai enquanto ele estava vivo e faço hoje pela minha mãe. Muito presente, muito presente. E quando eu penso isso, é a mesma coisa que eu queria te falar sobre você malhar. Jerônimo, eu não consigo malhar porque eu tô muito acima do meu peso. Mas o que você consegue fazer? Talvez você não consiga malhar, mas você consiga caminhar. Talvez você não consiga malhar. Eu lembro que meu pai, quando estava no hospital e quase morreu nessa última ida dele ao hospital, né? Ele acabou falecendo um ano depois em casa, mas nessa última ida ele estava quase morto,
né? Ele já tinha se entregue, ele tinha desistido de viver. E eu liguei pra ele, fiz 2 perguntas, coach pra ele, e ele virou o jogo. E o melhor que ele podia fazer naquele dia era sair da cama e sentar na cadeira. E ele fez, ele saiu da cama e sentou da cadeira. Era o melhor que ele podia fazer com aquilo que ele tinha. Eu não sei qual é a sua situação atual, Five. Eu não sei se você tem uma sequela, eu não sei se você tem uma limitação física, eu não sei se você é tetraplégico, paraplégico, eu não sei se você está muito acima do seu peso, eu não sei, né? Consulte o profissional da tua saúde e pergunte pra ele qual é o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Mas eu vou mais longe. Jerônimo, e eu que não tenho nenhuma característica que me impeça de fazer o que eu deveria. Ainda assim, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Caramba, hoje, olha só, olha que louco, né? Hoje era o dia 1 da minha malhação, de 1/30, foi, né? O dia 1. E eu botei o despertador para as 6 horas da manhã, porque eu perdi o hábito de acordar às 6 nesse período. As crianças estão de férias, eu tenho acordado 6h40, 7 horas. E o que aconteceu com o meu celular? Acabou a bateria. Acabou a bateria? Acabou a bateria. E eu acordei, abri o olho, eram 6h43. Eu falei, caraca, passou o tempo de malhar. Então, eu malhei. Mas, de repente, se eu tivesse uma série hoje de 1 hora, eu não conseguiria malhar. Por conta dos meus próximos compromissos. E aí, se eu não posso malhar... A força da resistência, né? Até o celular acaba a bateria. Caraca, bicho. Acabou que foi onde eu botei o meu despertador pra tocar. E aí, não tocou o despertador. Quando eu abri o olho, tava mais claro do que eu imaginava que estaria. Porque às 6 da manhã aqui ainda tá escuro. Aí eu olhei no relógio, 6h43. Eu falei, nossa, né? Perdi a hora, mas aí o que eu vou fazer? O melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Se meu compromisso fosse às 7, eu ia fazer o melhor que eu pude entre 6h43 e 7 da manhã. Então, sempre que você estiver diante de um desafio, qual é a sua pergunta? Qual é o melhor que eu posso fazer diante disso que eu tenho agora? Né? Eu não posso comprar isso, mas qual é o melhor que eu posso fazer diante disso? Né? Eu não posso fazer a formação em coaching agora, mas qual é o melhor que você pode fazer? Talvez você possa fazer o WA, talvez você possa escrever na comunidade no comando, ou talvez você possa se inscrever para receber a publicação chamada 321 agora, que ela é paga. Nossa, a gente esqueceu até de falar mais cedo, né, que é paga e nesse momento tá gratuito. Tá gratuito, tá no QR Code para você aí. No QR Code sempre vai ter coisa boa no QR Code para você, né? E no QR Code agora tem justamente 321 agora para você assinar. Ela é gratuita, mas você só tem que fazer uma ação, que é assinar. Ela é gratuita para quem assina, né? E você só precisa assinar. Toda segunda-feira eu mando para você um pensamento para te ajudar a vencer a procrastinação. Uma técnica, uma ação, fantástico. Um pensamento, uma lógica e uma ação para você vencer a procrastinação. Toda segunda-feira, né? E agora tá aparecendo, nesse exato momento, tô aparecendo 2 vídeos para você continuar evoluindo, para não ser pego pelo buraco negro das redes sociais inúteis. Você tem 2 vídeos para você continuar evoluindo. Escolhe qual que você quer e continua evoluindo. Esse foi o podcast 117. Eu sou Jerônimo Temer, ela é Paty Araújo. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. E vamos! Vamos! Tchau!